Carta FC, uma produção Carta Capital. Claro que o futebol brasileiro gostaria de ter o Neymar, campeão do mundo, vestindo a camisa 10 da seleção brasileira e levantando a taça como se fosse o Ronaldo, terminando um conto de fadas. Como o Messi conseguiu com a seleção argentina nos estertores da carreira. E o Messi, acho que aí tem uma diferença. O Neymar nunca foi tão profissional quanto o Messi. E por isso o corpo do Neymar cobra dele mais. Amigos e amigas de Carta Capital, sejam todos muito bem-vindos ao Carta FC. É o primeiro podcast de Carta Capital dedicado ao futebol. Eu sou o Leonardo Miazzo, editor do site da revista Carta Capital, e apresento essa iniciativa para refletir sobre vários aspectos do principal esporte do Brasil. Um podcast que não vai se prender aos resultados dos jogos de quarta e de domingo, mas que vai aproveitar o futebol para pensar tantas questões importantes, o acesso e a valorização da cultura, mudanças tão significativas em modelos de negócios, na comunicação, na transmissão esportiva, em tantas histórias que o futebol pode nos proporcionar e nos proporciona há tanto tempo. E nesta primeira edição do nosso Carta FC, é um grande prazer receber em Carta Capital Paulo Vinícius Coelho, jornalista de brilhante trajetória, hoje comentarista do Portal UOL, da Rádio CBN, do Paramount Plus, uma trajetória de carreira que nos ajuda a refletir também sobre as mudanças que aconteceram no futebol e na transmissão do futebol no Brasil nos últimos anos, PVC. Tudo bem, Léo? Seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. PVC, eu me lembro de uma entrevista sua ao Juca Kfouri, na minha adolescência. Se eu não me engano, o programa era o Juca Entrevista na ESPN, e você dizia que era muito estranho um jornalista estar sentado aqui na condição de entrevistado e não de entrevistador. Então, queria saber um pouco da sua relação, vamos começar pela sua relação com o futebol, porque nós vivemos um momento em que há muito saudosismo e nós ouvimos de muita gente que o futebol virou um grande balcão de negócios, mas o futebol é um negócio no Brasil há mais de 80 anos. A transferência do Leônidas da Silva do Flamengo para o São Paulo por um valor, à época, bastante elevado, já era um sintoma disso. Qual era a sua relação com o futebol e como isso foi se transformando no decorrer da sua vida, no momento em que tantas responsabilidades, outras responsabilidades, aparecem pelo caminho, né? Só para tocar um ponto que você passou, que é... Você fala sobre esse negócio e tudo mais, e aí você percebe que... Vamos pegar o caso de 7, 8 anos atrás. Qual era o jogador que era símbolo de um clube por ter passado a carreira inteira naquele clube? O Messi. E então o Messi era símbolo de uma época em que o futebol é comercial, mas ele é símbolo de amor à camisa porque ele está num clube que paga, remunera. De um clube que não aceitava patrocínios. Mas assim, é engraçado. Quando o São Paulo foi campeão do mundo em 92, a gente fez na revista Placar uma edição especial e o Celso Unzelt foi fazer uma entrevista com o José Poy, que era foi técnico do São Paulo, foi goleiro do São Paulo nos anos 40. E o Poy foi falar sobre a relação dele com o São Paulo. Ele disse, argentino, né, jogava no Rosário Central. Minha relação com o São Paulo sempre foi uma relação de paixão, porque quando me foram contratar em 48, ligaram em Rosário e me perguntaram quanto eu queria ganhar. E eu disse, quero ganhar 10. E me disseram, não, tu vas ganhar 30. Me apaixonei na mesma hora. Então, cara, sempre teve isso. Não adianta você olhar e falar que antigamente era diferente. Você mudava de clube. O Leônidas mudou do Flamengo para o São Paulo. Jogou no Vasco, jogou no Peñarol. Tem o livro do Aidon Hamilton, do Domingos Aguia, que fala que ele sentou na mesa com os diretores do Bangu, dizendo que jamais sairia do Bangu. E na semana seguinte foi jogar no Uruguai e na Argentina. Então... A minha relação é uma relação de paixão desde garoto. Meu avô era apaixonado por futebol, meu pai também. Meu avô era luso, meu pai santista. E meu avô foi o primeiro a me levar no estádio de futebol para ver Portuguesa e Juventus. Em 1975, eu sei a data, porque eu fui pesquisar a data. 29 de março de 75, Portuguesa 2, Juventus 1. Eu lembro de tudo daquele dia, tudo. Eu lembro que a Portuguesa jogou de branco, que o Juventus de Grená.
que a Portuguesa tinha Tatá e o Juventus tinha Tata. Eu lembro de descer a escadaria de madeira do Canindé ainda. E aí, quando você vê que o Canindé está mudando e vai ser transformado, tomara que dê tudo certo, que não seja apenas uma operação imobiliária e que tenha um novo estádio ali. E a Portuguesa fez um vídeo magnífico mostrando como o Canindé passou de Ilha da Madeira para Estádio Independência, para Estádio Oswaldo Teixeira Duarte, e agora pode ser uma arena multiuso. O mundo muda, cara. Quando o Canindé existia ali em 1956, não existia Marginal Tietê. Então, as coisas vão se transformando. E o ponto é conseguir transformá-las para melhor. E acho que o Brasil tem hoje um desafio, que é se incluir na globalização, sem que a única participação do Brasil, futebol brasileiro, no mundo global, seja vender, 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 vender. Sim, sim. E uma dessas... Bom, em primeiro lugar, eu ia mencionar aqui que o PVC é conhecido por ter uma memória prodigiosa sobre futebol. Acho que depois de lembrar desse Juventus e... Não, mas isso é porque eu estava no jogo. Foi o primeiro jogo da minha vida. Eu não me lembro qual foi o primeiro jogo da minha vida, mas tudo bem. Uma mudança, PVC, que é muito marcante dessa nossa era e que tem tudo a ver com a atual estratégia de negócios em torno do futebol, é a disputa por atenção. Existe hoje uma disputa por atenção como nunca houve, pela atenção do consumidor. As plataformas de streaming, o acesso a muitos conteúdos de entretenimento, e o futebol está nessa discussão também. Vários esportes estão. Nos Estados Unidos, existe um debate muito forte em torno do que fazer para tornar a NBA mais atrativa, por exemplo, porque ela tem experimentado uma perda de audiência. Mas aqui tratamos especificamente do futebol, que precisa constantemente renovar a sua base de fãs, a sua base de torcedores, porque é isso que move a engrenagem. Como você tem acompanhado essa discussão que vai além do futebol e diz muito respeito a como a nossa sociedade se estrutura nesse momento em que a vida é regida por telas, múltiplas telas? Eu acho que a gente, às vezes, criou algumas mentiras que são repetidas 200 vezes e viram verdades. Então, acho que tem um desafio, sem dúvida, de você buscar cada vez mais a renovação do público. E o futebol brasileiro compete com a NBA, com jogos eletrônicos, com futebol internacional. Qual é a diferença de um menino nascido no Rio de Janeiro torcer para o Manchester City de um menino nascido em Manaus torcer para o Flamengo? E você fala, não, mas é um absurdo o moleque torcer para um time de outro país. Tá, mas o cara que nasceu no Amazonas e torce para o Flamengo, a distância é basicamente a mesma. Né? Só tem que pegar um avião do mesmo jeito. Então tem um desafio, sem dúvida. Acho que o futebol brasileiro, a gente parte de um parâmetro do ponto de vista técnico muito alto e do ponto de vista de negócio muito baixo. Mas a gente olha para a quantidade de gente presente nos estádios nos últimos 5 anos e isso contradiz a tese de que há um processo de elitização do futebol, que foi uma verdade vendida à torta e à direita nos últimos 15 anos. Se o futebol está elitizado, e pode até estar, mas assim, historicamente o futebol tinha o preço do ingresso, era o preço do cinema. Hoje você tem, nos últimos 2 anos, as 2 maiores médias de público de qualquer campeonato da história do Brasil, estaduais, nacionais, internacionais. O Campeonato Brasileiro de 2023 bateu 26.500 pessoas de média de público. E o de 2024 bateu 25.700. O recorde do Brasil era o Campeonato Brasileiro de 83, que tinha 22.900. Então você saltou de 22.900 para 22.500, você saltou 25% de crescimento de um recorde que durava 40 anos. Ah, mas está elitizado. Então por que deu mais gente no estádio? Eu não estou com mais dinheiro? Por que tem mais gente no estádio? O Corinthians contra o Santos, nessa quarta-feira, dia 12 de fevereiro, vai ter o 23º jogo consecutivo com mais de 40 mil pessoas na arena. Então, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo, na minha opinião, é um processo de fidelização do torcedor. E o torcedor que é sócio-torcedor, a gente está passando, fica um escândalo às vezes em programa de televisão que não passa a informação completa. O ingresso mais barato para assistir São Paulo e Corinthians
é R$200. Não, mas o sócio-torcedor está pagando 42. No caso do Palmeiras, por exemplo, meu filho faz uma conta diferente, a conta dele pode ser mais justa do que a minha, mas o sócio ouro que paga R$144,90, R$145 por mês, ele vai ter prioridade 1 na compra do ingresso se ele estiver presente em 80% dos jogos. Quer dizer, a cada 8 jogos, ele tem que estar em 7 jogos. Se ele for nos 7 jogos, são 4 jogos por mês, 145 dividido por 4 jogos, ele tem 100% de desconto no ingresso. O ingresso sai R$36,50. Mas eu vou no cinema no domingo por 55, por 52, por 53. Então tá mais barato ir no jogo do Palmeiras contra o Boca Juniors do que no cinema, dependendo do filme. Meu filho faz uma conta diferente. Ele fala que a conta que eu faço por mês, ela tá errada porque tem só 11 meses de futebol. Ok, faz pelo número de jogos do ano. Vai dar R$42, se você for sócio torcedor. Agora, o papel da imprensa precisa ser dar a informação completa. Qual é a diferença em relação a como era antes? Antigamente, eu acordava de manhã, olhava para o céu e dizia, nossa, que sol lindo, né? Vou para o jogo? Não, vou para a praia. Aí, na semana seguinte, você acordar e falar assim, acho que vai chover. Vou para o jogo? Não, vou ver o jogo em casa. Vai chover. Mas o bilheteiro estava lá. E o clube estava pagando o bilheteiro. O que está acontecendo hoje é que você está criando um público fiel que precisa se ampliar. Porque o Palmeiras, por exemplo, tem a maior taxa de ocupação do seu estádio no Brasil, que dá 74%. Então tem 26% dos lugares vazios. Mas a média de público do Palmeiras hoje é de 32 mil pessoas por jogo, e em 94, para ver Edmundo, Roberto Carlos, Evair, Mazinho, Rivaldo, era 19 mil. A média aumentou muito e ainda assim tem 26% de espaço vazio. Então eu preciso trabalhar o que está faltando. Eu preciso trazer mais gente e de todas as camadas sociais. Mas se a gente simplesmente disser está elitizado, a gente vai perder de vista que o público médio aumentou. Eu preciso entender o problema, diagnosticar o problema certo. Se eu diagnosticar errado, eu mato o doente. E é o que está acontecendo no futebol brasileiro há décadas. PVC, ainda em relação a isso, nós vivemos um momento em que ganham força as sociedades anônimas do futebol, que muitos torcedores enxergam como uma boia de salvação, porque há uma série de grandes clubes brasileiros que precisam e muito de uma boia de salvação neste momento, e muitos imaginam que as SAFs são a grande solução. Agora, o fato de as SAFs ganharem cada vez mais terreno, e não parece que elas sumirão desse horizonte, o fato de as SAFs ganharem cada vez mais terreno no Brasil, pode ampliar essa percepção de parte da imprensa, de parte da torcida, de que há um processo de elitização em curso, ou você não acredita que esse seja um risco no Brasil? Eu acho que o processo da SAF não tem nada a ver com elitizar ou não elitizar o futebol. O processo de elitização ou não elitização tem a ver com você dar acesso a todas as pessoas de ir no estádio ou não. E veja, se a média de público em 83 era de 22.900 e dessa vez, nesses últimos anos, é de 26.500, é porque antigamente todo mundo tinha acesso aí ao estádio, mas não ia. Porque o estádio estava vazio. O Brasil, na época, em 83, tinha 200 mil lugares no Maracanã e a média de público era de 22 mil pessoas por jogo. Quer dizer que você tinha 89% do estádio vazio, em média. Então você tinha o maior estádio vazio do planeta. A SAF é uma outra coisa. A SAF é um modelo de negócio. E SAF é duro como tudo a gente tem que polarizar. Aí as pessoas dizem, a SAF acaba com o direito do cara ser dono do clube. Não acaba. Embora seja... O Berlusconi era dono do Milan, mas o Milan não deixou de ser o clube da torcida do Milan. Embora tenha sido comprado por um filho de um torcedor da Inter. O Milan virou o maior clube do planeta quando o Berlusconi era dono. O Berlusconi era, na minha opinião, um revolucionário como dirigente esportivo e um fascínora como político. As coisas podem se misturar. A SAF é um modelo de negócio. Você tem vantagens do ponto de vista da tributação, você tem clubes que têm problemas financeiros, só que a SAF não pode ser sinônimo, não pode ser prefixo de safar-se.
Que é o que está acontecendo. O clube vira SAF para se safar dos problemas econômicos. Sim. E não pode ser esse o ponto. E também não pode ser, de outro lado, dizer assim, como se fosse uma porcaria ou que se é uma boia de salvação. Tem um meio de caminho. Então, e a gente vai perceber pela história, a SAF no Brasil, ela copia o modelo da SADES da Espanha, Sociedade Anônima Deportiva, que foi um modelo imposto pelo governo espanhol, porque os clubes espanhóis eram muito devedores, e em 90 o governo espanhol criou a SAD, o Congresso espanhol criou a SADES e deu 4 anos de carência. Então, só a partir de janeiro de 94, que os clubes precisaram se transformar em SADES. E de lá para cá, você vai pegar casos que deram muito certo e outros que deram muito errado. Por exemplo, o Atlético de Madrid foi a primeira SAD campeã da Espanha, em 96. Porque Real Madrid, Barcelona, Atlético Bilbao e Osasuna não precisaram virar SAD, só os 4. Todos os outros foram obrigados a virar SAD. O Atlético de Madrid foi o primeiro campeão espanhol SAD, em 96. 4 anos depois, quando o La Coruña foi a segunda SAD campeã espanhola, em 2000, o Atlético de Madrid foi rebaixado. 2 anos depois, o Atlético de Madrid voltou de lá para cá, foi 3 vezes campeão da Liga Europa, 2 vezes finalista da Champions League, 3 vezes campeão espanhol. Não, 2 vezes campeão espanhol. E o La Coruña está caindo para a terceira divisão. E o Valência, que é SAD, que já foi vice-campeão da Europa e 2 vezes campeão espanhol sendo SAD, está ameaçado de rebaixamento para a segunda divisão. Então, você vai ter problemas, subidas e descidas do mesmo jeito. Se você for bem administrado, sendo SAD ou sendo clube esportivo, vai funcionar. Se você for mal administrado, você vai quebrar. Não existe milagre. SAF não é para safar-se. SAF não é milagre. E também não é o diabo, também não é o inferno. Olha, quanto pior a situação do clube que pensa em virar SAF, piores provavelmente serão as condições que ele obterá nessa transição de um modelo associativo para um modelo de sociedade anônima. Se eu pegar o caso do Chelsea, quando o Chelsea foi vendido para o Abramovich, o Chelsea foi vendido por 60 milhões de libras e o primeiro ano o Abramovich investiu 170 milhões de libras para contratar jogador. Uhum. Como é que o Chelsea podia valer menos do que a quantidade de jogadores contratados? Porque ele estava sendo mal administrado. E olha que o Chelsea estava em 5º lugar, 6º lugar no campeonato inglês naquele período. Então, o X da questão está na administração. Há clubes brasileiros que se tornaram insolventes. Era o caso do Vasco, era o caso do Botafogo, quando foram vendidos. Se eles fossem absolutamente bem administrados, eles podiam, das duas, uma, ou serem vendidos muito mais caro do que foram, sim, ou decidirem que não iam ser vendidos. Eu vou seguir o meu modelo de administração. PVC, você acha que, olhando para talvez não, os 2 clubes mais bem administrados entre aqueles principais do Brasil nesses últimos anos, Palmeiras e Flamengo, você entende que esse modelo de SAF, de Sociedade Anônima do Futebol, é uma tendência que inevitavelmente atingirá também esses clubes, ou você entende que existe uma possibilidade no futebol brasileiro, na elite do futebol brasileiro, de andar com as próprias pernas e não adotar esse modelo? Vai depender da quantidade de investimento que vai haver e do sucesso que vai haver com as SAFs. Então, por exemplo, o ano passado, 2024, foi um ano em que, pela primeira vez, a final da Libertadores foi disputada por 2 SAFs, Botafogo e Atlético, né? E o Cruzeiro, que é SAF, disputou a final da Copa Sul-Americana. E o Botafogo, que é SAF, foi campeão brasileiro. Com um investimento muito pesado, o Botafogo contratou muito forte. O Botafogo fez a primeira e a terceira maiores contratações da história do futebol brasileiro. O Almada foi o primeiro e o Luiz Henrique o terceiro. Quando você percebe que você não está conseguindo competir com esse tipo de investimento, você pensa, eu preciso virar SAF, vender 50% do clube, capitalizar o clube e ter dinheiro para competir. É uma hipótese. Mas a gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo. Especialmente com o modelo da Eagle, que é uma holding que controla muitos clubes, o Lyon na França, o clube da Bélgica, que foi contratadora do Crystal Palace, Molenbeek na Bélgica e assim por diante. Se esses problemas dos clubes interferirem na capacidade de investimento do Botafogo,
Se o Botafogo sair de um ano de sucesso para 3 anos de fracasso, e você tiver com modelo associativo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, capacidade de concorrer, o modelo da SAFs vai acontecer só para quem quiser se adaptar ou por uma decisão administrativa. O Bragantino, por exemplo, o Bragantino nem SAF o Bragantino é limitada. É uma empresa limitada. Ele paga 32% sobre o lucro. E as SAFs pagam, nos primeiros 5 anos, 5% sobre a receita. Tem uma vantagem tributária nesse momento das SAFs, mas o Bragantino, mesmo assim, prefere ser limitada. Se você tiver capacidade de concorrer sendo limitado ou sendo clube associativo, você vai ser clube associativo e vai concorrer. Se o modelo do futebol brasileiro começar a andar de um jeito que as SAFs se confirmem bem-sucedidas e com capacidade de investimento, quando eu tenho um problema, eu consigo vender 10% das ações e dar com outro investidor e consigo capitalizar o clube e botar mais dinheiro, e isso faz a roda girar, aí você vai ter que se entender o mercado e entender como é que você vai poder concorrer com os clubes que ganham de você. Mas a gente não chegou nesse nível ainda. A gente teve uma temporada de sucesso das SAFs, embora as SAFs tenham sido criadas de fato a partir de 2022. PVC, tem outro aspecto nessa nossa proposta aqui de discutir temas muito ligados ao futebol, mas que ultrapassam aquilo que acontece nas 4 linhas, que é a presença do torcedor organizado, porque nós vivemos a era das grandes arenas, estádios supermodernos, a era de emergência das SAFs, essa discussão sobre elitização ou não do futebol, clubes com gestões cada vez mais profissionais, isso nós temos visto no Brasil, numa comparação com o que era o futebol brasileiro nos anos 90, no começo dos anos 2000, e o torcedor organizado permanece ali. E essa é uma discussão que desperta respostas apaixonadas dos dois lados. Sobre a própria existência, o direito de existir da torcida organizada. De que lado você se coloca nessa conversa, PVC? Do lado de combate à violência e de punição ao crime. Tem uma expectativa do poder público de que a partir de 1º de julho, quando todos os estádios tenham identificação facial, que os violentos não vão poder entrar no estádio. Se você estiver envolvido numa briga de rua ou de estádio e você estiver identificado, o seu rosto vai constar de um catálogo e quando você for tentar entrar com a identificação facial, você vai ser proibido de entrar no estádio. E que isso vai diminuir a violência. Isso é uma verdade até a página 2. Por quê? Porque você tem Santa Cruz e Sport, briga nas ruas do Recife, a 5 quilômetros do estádio. Fortaleza e Ceará, briga nas ruas de Fortaleza, a 15 quilômetros do estádio. Cruzeiro e Atlético, briga nas ruas de Belo Horizonte, a 30 quilômetros do estádio, 6 horas antes do jogo. São Paulo e Corinthians, 3 semanas atrás, briga na Marquês de São Vicente, a 20 quilômetros do estádio. Esse cara vai ser identificado e não vai poder entrar no estádio, mas ele está brigando na rua. Existem torcidas uniformizadas com outros nomes, ultras, por exemplo, na Espanha, na Inglaterra. Eu já fiz Manchester United e Manchester City, em Old Trafford, campo do Manchester United, e já vi que ali você tem, a torcida do Manchester City era a mais barulhenta do estádio, e era só batalhão de choque. Eram só os violentos que estavam ali. Que é uma outra discussão da questão da torcida única. Sim. Eu sou contra a torcida única, mas quando você vende 10% do estádio só para os uniformizados, você está transformando aquela minoria em maioria dentro daquele setor. Ele se sente dono daquele setor. Também não serve. Eu preciso ter 10% de pessoas que estão na rua e que queiram comprar o ingresso e possam entrar no estádio. Mas o X da questão é que o que acontece na maior parte das vezes, e nos países, na Itália, na Inglaterra, são brigas de gangues. Eu morei 15 anos no ABC. E durante um período da minha adolescência, eu sabia que o ideal era não passar pela estação Santo André do metrô, do trem, hoje estação Celso Daniel, porque tinha briga de skinhead com punk, de skinhead com metal. Né? E isso aconteceu durante anos e anos, até que começou a se conseguir dissipar com prisão, com identificação. E tem um caso gravíssimo, que é a morte do adestrador de cães, Edson Neres da Silva, na Praça da República, pelos carecas do ABC, os carecas do ABC na Praça da República, no centro
da cidade de São Paulo, porque ele era um adestrador de cães homossexual que estava passeando com um namorado, e os carecas do ABC resolveram que ele não podia passear com o namorado de mão dada e jogaram ele no chão e espancaram até a morte. E esse caso foi muito simbólico, porque as pessoas sabem que 15, 20 pessoas foram presas, e como o grupo não era um grupo de 2.000, 3.000, 50.000 pessoas, provavelmente aquele grupo entendeu que se acontecesse de novo, ele ia ser preso, como aqueles 20 foram presos. Então, o problema é que você tem, no caso, por exemplo, da Mancha Verde com a Máfia Azul, você tem 11 pessoas presas e a sensação de impunidade prossegue. Por um incrível mistério, que por 40 anos se entendeu que quem brigava ligado ao futebol não era punido, mesmo punindo, a sensação de impunidade persiste. Enquanto não acabar a sensação de impunidade, vai haver briga. Mas as brigas hoje estão acontecendo a 20, a 5, a 30, a 40 quilômetros do estádio. O que precisa acontecer? Prender o bandido. Quem não é bandido pode se organizar e entrar no estádio. Sim. Quem não é criminoso, para não usar a palavra bandido, quem não cometeu crime nenhum, pode entrar no estádio, não tem problema nenhum. Sim, sim. PVC, avançamos aqui no nosso programa para tratar de um outro símbolo importantíssimo do futebol no Brasil, que é a seleção brasileira. E alguns aspectos importantes para a gente tratar sobre isso, mas eu queria iniciar falando sobre dentro de campo, porque nós gravamos esse podcast no momento em que Neymar retorna ao futebol brasileiro, jogando pelo Santos Futebol Clube, e inevitavelmente, a partir deste momento, começamos a olhar para 2026, começamos a olhar para a Copa do Mundo, para 2026. Você enxerga Neymar ainda com condições de ser titular da seleção brasileira desde que esteja clínica e fisicamente em condições? A gente sabe que ele veio do Al Hilal, porque o Al Hilal entendeu que ele não tinha condição de jogar pelo Al Hilal. Sim, Jorge Jesus disse isso textualmente. E o CEO do Al Hilal também, o Steve Calçada também disse isso. Se ele não tem condição de jogar em alto nível no Al Hilal, ele não tem condição de jogar em alto nível na Copa do Mundo. Mas ele veio para cá justamente porque ele entende que ele precisa de ritmo de jogo para conseguir se recondicionar, chegar num nível técnico que seja suficiente para a Copa do Mundo. E aí ele vai ter essa paciência. Mas a paciência não significa que você vai convocá-lo para a seleção brasileira se ele não tem nível para jogar no Santos. É preciso entender se ele tem nível para jogar no Santos, se ele tem nível para jogar o Campeonato Brasileiro, se ele tem nível para jogar as grandes competições, para então levar para a seleção brasileira. Ele tem um plano nesse momento, acho que ele entendeu. Você já viu o documentário dele, o Neymar, o Falso Perfeito? Que tem o quadro do Batman e do Coringa? Netflix. Na casa dele? E ele diz que ele é o Batman da família dele e o Coringa da sociedade. O Batman da família dele, ele sempre vai ser. Porque, por causa dele, a família saiu de uma condição socioeconômica precaríssima para ter, para sempre, uma condição socioeconômica muito privilegiada. Mas ele sabe que não está em jogo a questão financeira da vida dele nem da família dele. O que está em jogo é como nós vamos contar quem foi Neymar depois de 2026. Se nós vamos contar que o Neymar é o Batman da família dele e da sociedade, ou se o Neymar é uma pessoa que conseguiu tirar a família de uma vida precária, mas que não conseguiu ser um jogador suficientemente profissional para chegar no desempenho que se imaginava que ele podia chegar. Isso depende de um título de Copa do Mundo? Não, isso depende do trabalho dele de 1 ano e meio. Uhum. Porque talvez ele consiga demonstrar isso sem ter o conto de fadas que foi o Ronaldo. Né? O Ronaldo teve uma lesão. O Ronaldo teve lesões a partir dos 20 anos. A lesão mais séria da carreira do Ronaldo foi aos 23. Né? Em abril de 2000, ele tinha 23 anos, não tinha completado 24, quando ele tem a ruptura completa do tendão patelar. E aí ele passa 2 anos tentando voltar a jogar, até que ele volta e faz 8 gols e ganha a Copa do Mundo. E é uma história fantástica. Talvez o Neymar não possa fazer um conto de fadas tão perfeito, mas se você souber que ele teve todo o esforço, que ele ajudou a seleção brasileira a fazer uma grande campanha, que a seleção chegou na semifinal da Copa do Mundo, não conseguiu vencer, mas teve uma campanha extraordinária, você pode olhar para o Neymar e fazer:
trabalhou pra cacete. Claro que a gente é meio resultadista mesmo, mas e que provavelmente a gente vai falar que fantástico o Neymar se ele ganhar a Copa do Mundo. Mas o que ele precisa fazer nesse momento é trabalhar. Sem a Copa do Mundo, sem o título da Copa do Mundo, nós olharemos para a carreira do Neymar com uma certa decepção, PVC? Diante daquilo que todos imaginávamos que ele poderia ser e que talvez por algumas escolhas de carreira ou por falta de sorte diante de algumas lesões não foi? Tem uma coisa que é muito engraçada, né? Com o futebol é uma repercussão tão gigantesca que às vezes a gente atribui problemas ao futebol que não são necessariamente do futebol. E às vezes você não presta atenção, não faz perguntas sobre outros assuntos que poderiam ser relacionadas à repercussão que tem no futebol. Vamos fazer a conta do seguinte. O Vinícius Júnior foi o melhor do mundo pelo Real Madrid, sem jogar brilhantemente pela seleção brasileira, e o Brasil passou a ter o melhor jogador do mundo. O Brasil não tinha o melhor do mundo e fazia essa conta. O Brasil não tem o melhor do mundo desde 2007, Kaká. desde o Kaká. Mas o mais importante é ter o melhor jogador do mundo ou ter a seleção campeã do mundo? Já que o esporte é coletivo, o Brasil continua na fila, porque o último título de Copa do Mundo foi em 2002. Qual foi a última semana em que o Guga foi melhor do mundo no tênis? Em que mês? De que ano? Não tenho a menor ideia. Ninguém responde. Mas não é muito mais relevante pensar que o Brasil não tem no tênis, um esporte individual, o melhor do mundo, desde novembro de 2001, do que pensar que o Brasil não tem o melhor do mundo no futebol, sendo que o futebol não é individual, é coletivo? Eu acho que vai ter uma repercussão de muita gente olhar para o Neymar e falar assim, aquele vagabundo. Mas, cara, o Neymar foi artilheiro da Champions League, ganhou a Champions League, foi jogador de seleção brasileira, foi campeão da Libertadores pelo Santos. Você não vai olhar para a vida do Neymar conscientemente, pensar que ele é um menino que nasceu e que o pai dele pegava ele no treino e com 5 anos de idade, para o moleque não dormir, não cair da moto, ele amarrava o filho com uma corda para ele poder ir dormindo e não cair da moto e chegar numa condição de ser um dos maiores talentos do futebol mundial. Desse ponto de vista, ele é um vencedor. É que a gente está olhando do ponto de vista do que a nossa expectativa, a nossa ansiedade. Claro que o futebol brasileiro gostaria de ter o Neymar, campeão do mundo, vestindo a camisa 10 da seleção brasileira e levantando a taça como se fosse o Ronaldo, terminando um conto de fadas. Como o Messi conseguiu com a seleção argentina nos estertores da carreira. E o Messi, acho que aí tem uma diferença. O Neymar nunca foi tão profissional quanto o Messi. E por isso o corpo do Neymar cobra dele mais. Cobra dele mais. Ele tinha o direito de não ser tão profissional quanto o Messi? Claro, a vida é dele. Mas tudo na vida tem ônus e bônus. Eu não vou olhar para o Neymar e falar, aquele vagabundo. Não vou fazer isso. Ele foi um sucesso como profissional, ele é um sucesso. Ele chegou onde milhões de garotos brasileiros gostariam de ter chegado. Agora, a gente está olhando para ele como se só houvesse uma possibilidade de terminar a carreira e falar palmas para Neymar. Foi campeão do mundo e eleito o melhor do planeta. E, na verdade, a vida não é assim. É claro que ele está pagando uma conta. Porque o Neymar nunca foi nem tão festeiro quanto o Ronaldinho Gaúcho, nem tão profissional quanto o Messi. E o corpo dele está cobrando uma conta. E ele está tentando ver como é que ele consegue financiar essa conta no próximo ano e meio. É uma situação, de certa forma, parecida com a que viveu o Robinho, como jogador, deixando à margem aqui todas as questões extra-campo, mas o sentimento de boa parte dos torcedores, você imagina que é semelhante nesses dois casos, PVC? Não, eu acho que o Robinho tem outros pontos, mas assim, o Robinho tem um defeito brasileiro igual, que é a gente nascer um jogador brasileiro e você perguntar quando é que ele vai ser melhor do mundo? E você não dá a resposta óbvia. Ora, quando a seleção brasileira foi campeã do mundo, o melhor jogador da seleção brasileira possivelmente vai ser o melhor do mundo. Porque não tem importância se ele individualmente vai ser o melhor do mundo se a seleção brasileira não ganhar a Copa do Mundo. O esporte é coletivo. Acho que o Robinho não tinha o mesmo talento do Neymar. Mas ele projetava ser melhor do mundo.
mesmo sem ter o mesmo talento do Neymar. E o Brasil, uma parte futebolística do Brasil, projetava que ele fosse. E aí a gente vai entrar no próximo problema do Brasil, que é o maior déficit do Brasil, qual é? Educação. E se você não dá educação, não é uma exclusividade do Brasil, né? O Mike Tyson foi preso acusado de estupro, né? Mas se você não dá educação, você vai ver uma cena como a do Robinho dizendo que praticou sexo oral e que sexo oral não é transar. E ele está onde? Está na cadeia porque está pagando o preço de um crime que ele cometeu. Porque ele não teve o discernimento óbvio de que as pessoas de qualquer sexo, raça, cor, credo e tudo mais precisam ser tratadas com respeito. PVC, a Copa do Robinho foi a de 2010. E ali eu acho, e aí eu quero ouvir a sua reflexão a respeito, mas já estava em curso um processo acelerado de distanciamento do torcedor brasileiro e da seleção. Eu acho que 2002, evidentemente, foi o ano do pentacampeonato. 2006 havia uma expectativa gigantesca com aquela seleção brasileira para a Copa da Alemanha. Para 2010, não. A Copa em que a seleção brasileira foi treinada pelo técnico Dunga. E ao longo desses últimos 15 anos, mas especificamente ao longo dos últimos 10 anos, nós vimos uma ligação cada vez mais direta entre a camisa da seleção brasileira, a camisa da CBF e manifestações políticas. No Brasil, manifestações de direita e de extrema-direita. Isso, evidentemente, contribuiu para tornar a relação com a seleção brasileira ainda mais divisiva no Brasil. Como a gente sai dessa sinuca de bico, PVC? Eu acho que tem coisas misturadas aqui, Léo. Eu não concordo totalmente que a gente tem uma divisão e um esvaziamento da seleção brasileira. Acho que isso vai de tempos em tempos. Eu sempre falo, em 58, quando o Brasil se despediu daqui do Brasil para ir para a Suécia, ele se despediu num jogo seleção brasileira e Corinthians, aqui no Pacaembu, e a torcida do Corinthians, grande parte da torcida do Corinthians, vaiava a seleção brasileira, porque o Luizinho Pequeno Polegar, que era ídolo do Corinthians, não estava na seleção. Aí você fala, antigamente as pessoas gostavam mais da seleção do que do clube. Não, não. As pessoas sempre gostaram mais do clube que da seleção. Quando a seleção está ganhando em Copa do Mundo, a gente torce pela seleção, né? Houve outros momentos em que a mistura de política, o José Trajano conta que ele viajou para o México em 70, disposto a torcer contra a seleção brasileira, e ele torceu contra a seleção brasileira até o Jairzinho fazer 1-0, e aí ele gritou gol e começou a torcer para a seleção brasileira. Que os movimentos políticos de direita, principalmente, mas pode ser movimentos políticos de qualquer cenário, se apropriam dos símbolos nacionais, e que no caso da seleção brasileira desta vez, mas também lá no passado, tentaram se apropriar da camisa amarela, como se a camisa amarela fosse um símbolo da direita e não um símbolo, por exemplo, do movimento da Direta Já. Como é que a gente votava, ia para a rua querendo Brasil urgente, quero votar para presidente, e as pessoas se vestiam de que cor? De amarelo. E a camisa da seleção brasileira era parte disso. Uma das manifestações mais incríveis e democráticas da história do Brasil, que foi o movimento das Diretas Já, a cor das diretas era o amarelo. E as pessoas se esquecem disso. Qual é o nome do partido político da Meloni, primeira-ministra de extrema-direita na Itália? Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia é o primeiro verso do hino da Itália. Fratelli d'Italia, l'Italia c'è desta. Aí o cara vai lá e pega o primeiro verso do hino italiano e transfere para ser um símbolo da extrema-direita. E aí o italiano que mora na Itália, que gosta de morar na Itália, que respeita o país onde ele nasceu, não pode cantar o hino do país dele, porque vai cantar Fratelli d'Italia. E é isso que se faz. E quando a gente admite esse sequestro do símbolo nacional, é assustador. Na campanha da eleição para presidente de 2022, teve um dia que eu tentei sair com a camisa da seleção brasileira. E eu saí com a camisa da seleção brasileira com um 13 na frente. Só que as pessoas estavam olhando como se eu fosse bolsonarista, porque estava o amarelo prevalecendo sobre o 13. Eu estava com o número 13, com a camisa da seleção brasileira. E eu não ia votar no Bolsonaro. Não pode, os símbolos brasileiros não podem ser sequestrados. E o Brasil é um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados.
a relação de pessoas com a seleção brasileira de futebol em São Paulo, ela é diferente nas Perdizes do que é no Capão Redondo. Ela é diferente em São Paulo do que é em Belém. Ela é diferente em Cuiabá do que é no Rio de Janeiro. Então, a gente dizer, hoje em dia o torcedor brasileiro não gosta da seleção brasileira, isso é muita gente. Tem dois fantasmas sobrevoando o noticiário no Brasil, né? No noticiário econômico é o mercado. O mercado decidiu que não sei o quê. E no futebol é outro. O torcedor não gosta mais. Cara, o torcedor é muita gente. Não existe um torcedor. Então, eu acho que isso é mais complexo. Mas o que eu acho fundamentalmente é que não se pode permitir que uma força política de direita, de esquerda, de centro, do que quer que seja, sequestre um símbolo nacional, que é um símbolo de quem quiser usar aquele símbolo. Uhum. É isso. PVC, a gente vai se encaminhando para a reta final aqui do nosso podcast, mas queria aproveitar para trazer um pouco da sua carreira para refletir sobre as mudanças que aconteceram no modo como o torcedor brasileiro consome o futebol. O torcedor brasileiro, e nesse caso eu acho que se aplica porque a gente está falando de bastante gente. PVC teve um início de carreira no jornalismo impresso, você trabalhou na Placar, você trabalhou no Diário Lance, e aí você foi para a ESPN, se não me falha a memória da pesquisa, no ano 2000. Isso. Exatamente. Fiz algumas coisas ali em 99, mas eu fui para lá em 2000. E aí era justamente uma era em que a TV por assinatura era o grande instrumento para que o torcedor pudesse assistir a vários jogos do futebol europeu, no caso da ESPN, do futebol brasileiro, no caso de outras emissoras. E aí você teve uma longa trajetória na ESPN. Em 2015 vai para a Fox Sports. 1º de janeiro de 2015 eu estreio no Fox Sports. Eu pedi demissão da ESPN no dia 8 de dezembro de 2014. Pois é, e aí nesses últimos 10 anos você experimentou muitas coisas que dizem respeito a essa transformação no modo como o futebol é transmitido no Brasil. Hoje, por exemplo, você é comentarista de uma plataforma de streaming, a Paramount. Você é colunista do portal UOL. Você é comentarista da rádio CBN. E hoje você tem uma presença muito marcante nas redes sociais, que é algo que você não tinha até há alguns anos. Queria saber de você sobre essa transição para uma figura tão presente nas redes sociais e que gera tanto engajamento, e hoje trabalhando em meios diferentes daqueles tão tradicionais nos quais você começou e estruturou a sua carreira. É engraçado, porque assim, pouco antes de eu sair da Globo, lá em Doha, no Catar, teve um almoço de comemoração do final da cobertura. Eu estava na Globo, né? Eu estava no Sport TV, eu cobri a final da Copa do Mundo, comentei pelo Sport TV, e a gente teve um almoço, e uma das pessoas que estavam nesse almoço, que não tinha nenhuma intenção de ter um viés negativo do que eu tô falando, da história que eu vou contar, mas foi uma história que me pegou. A gente estava falando sobre ser analógico ou digital, de você construir, como a minha geração construiu, conhecimento sedimentando, livro sobre livro, degrau sobre degrau, ou de você fazer o conhecimento como hoje se faz, que é mais raso e mais espalhado. E eu falei, cara, eu acho muito legal, estava conversando sobre isso, e eu comecei a falar, eu acho muito legal, eu sou um cara criado analógico, mas é muito legal quando você percebe que a gente fazia revista no Pestap. E aí, quando você mandava para a composição da Editora Abril, porque não tinha computador na redação, escrevia a máquina na lauda e descia para a composição, e quando subia, e já era de madrugada para fechar a revista, e aí na última revisão, você percebia que faltou, o revisor percebia que faltou um tio, e aí você abria o armário e pegava as lâminas do mês anterior, procurava um tio, pegava o estilete, cortava o tio, passava a cola no tio e botava no Pestap e mandava para a gráfica. E você percebia que você saiu deste mundo para chegar até um mundo que eu abro o meu celular e digito um texto, uma matéria, um furo de reportagem no blog, no UOL. E eu saí do Pestap para o celular, escrevo no celular aqui, estou conversando com você, eu vou escrever um negócio. E eu comecei a falar assim, embora eu seja analógico,
é legal você perceber que passou por esse mundo todo, ela virou para mim e falou assim, não! Você é analógico! Eu falei, tá bom, eu sei, eu sou. Eu falei exatamente isso. Cara, essa história me machucou. Essa história me pegou. E num sentido de... Eu adoro a música dos Secos e Molhados, que para mim devia ser hino do jornalismo, que é Fala. Sabe qual é? Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. E o jornalista não está escutando. O jornalista está achando que ele serve para dar opinião. Mas eu só vou te contar uma história nova se eu aprender uma nova história. Senão o meu repertório vai ser sempre o mesmo. A gente só vai saber que pegou fogo no prédio, no subúrbio do Rio de Janeiro, na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, se você estiver ouvindo alguém te contar aquela história, que ali estavam as fantasias de diversas escolas de samba. E a gente não está ouvindo. E esse ponto é ponto que mantém vivo o que é jornalismo, sabe? Que é você pensar no que te surpreende. Se a gente criar um lead a partir de uma história que você apurou e aquela história te surpreendeu, se você escrever uma frase que te surpreende, se você se surpreendeu, alguém vai se surpreender. E a gente trabalha com a surpresa. A gente trabalha com o novo todo dia. Só que a gente está se esquecendo disso. A gente está construindo mais teses do que matérias. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a sociedade. O entendimento de que a gente não parte de dogmas. A gente parte de sugestões de pauta. Para ir para a rua investigar se aquilo existe. Mas se você já for com aquilo investigado na sua cabeça, você não vai se surpreender. E se você não se surpreender, você não vai surpreender ninguém. Antigamente, a gente aprendia em escola de comunicação que o lead é quem, quando, como, onde e por quê. E hoje parece que o lead é eu, quando, como, onde e por quê. Sim. E isso foi o que te motivou, por exemplo, a esses movimentos recentes na carreira que surpreenderam muita gente. Sabe que a sua vida é muito comentada nas redes sociais, PVC, por quem acompanha o futebol. Eu recebi mensagens de amigos, e eu não conhecia o PVC, evidentemente, ainda, me perguntando, mas por que ele tomou a decisão de ir para Paramount? Um grande amigo me perguntou isso, eu disse, eu não tenho ideia, não sei. Mas tem a ver com isso que você está me relatando agora, de entender essas novas oportunidades ou essas novas necessidades. Isso também se aplica à sua presença nas redes sociais, porque essa foi uma surpresa, inclusive, para mim. E você hoje tem uma presença muito marcante nas redes sociais. Menos do que eu gostaria de ter e mais do que eu tinha. Sim, muito mais do que você tinha. Eu saí da Globo, eu tinha 240 mil seguidores, hoje eu tenho 406 mil. Mas também não é uma explosão, né? Não é um fenômeno de comunicação, de mídia social. Mas tem coisas que são ligadas a isso, de entender. Por exemplo, eu saí do Fox Sports para o Grupo Globo porque havia um processo de fusão com a ESPN e eu recebi um sinal da Globo. Eu fiz um sinal para a Globo me fez um sinal de volta. A gente trocou olhares e acabou se acertando. Eu fui para lá. Você passou muito tempo olhando, ouvindo dizer, você nunca vai trabalhar, nunca trabalhou na Globo. E aí você fica pensando que você tem que trabalhar na Globo. Na verdade, não tem. A Globo prefere o comentarista e jogador. E isso é um direito de quem está dirigindo a Globo. Só que eu quero tentar estar nos lugares mais relevantes, como eu estive pelo Sport TV na final da Copa do Mundo. Acho que não iria para outra lá. E eu pretendo ir para outra em algum lugar. Pretendo, se for conseguir, não sei. Isso é o futuro. Se o Neymar vai estar lá, para saber se eu vou estar. Mas isso é importante no sentido de compreender que as minhas oportunidades podiam ser, na minha avaliação, mais fora do que dentro, além de ter uma questão familiar, porque eu estava morando no Rio sozinho e minha família estava em São Paulo. E eu preferi voltar para São Paulo quando eu recebi uma proposta da Paramount. E aí a Paramount tem uma coisa que é curiosa em relação a como a gente se relaciona com o mundo hoje e com o futebol. Antigamente, você saía do jogo,
Não, você saía do trabalho e corria para casa para ver o jogo. Agora você leva o jogo com você. Você sai de casa e vai levando o jogo para onde você for. Aqui, no iPad, eu prefiro ver o jogo no iPad que no celular. A tela é maior. Mas você leva o jogo com você. Essa é uma vantagem. Tem desvantagens. O mercado está perdendo completamente a noção de o que é responsabilidade, sabe? Aquilo que a gente chamava de jabá, jabaculê, hoje chama recebíveis. E pode. E jabá a gente não podia receber. Hoje é recebível. Entendeu? E aí você tem casos como o caso da demissão do Bocardi, né? E aí, não vou entrar no mérito do que aconteceu, porque não tem informação sobre o que aconteceu exatamente. Mas tem informação que depois, 4 dias depois, os repórteres da Globo não podiam ir na festa do Hugo Motta. Sim. Porque algum funcionário anterior foi promíscuo na relação com a fonte. Mas o repórter que não está sendo acusado de promiscuidade, ele tem que apurar a notícia. Então ele tem que ir no lugar onde está a notícia. E o chefe, o diretor, está dizendo que ele não pode ir apurar a notícia onde está a notícia. Por quê? Você está me chamando de promíscuo? Eu não vou ter uma relação de promiscuidade com a fonte. Pode ficar sossegado. Você me contratou, você devia saber disso. Perfeito. PVC, valeu. Obrigado. E assim encerramos a primeira edição do Carta FC, o primeiro podcast de Carta Capital dedicado ao futebol e a tantas coisas que envolvem esse esporte tão importante para o Brasil. Estaremos de volta na semana que vem com um novo programa. Um grande abraço a todos e até lá.